Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Basílio salva Beatriz após Juliano atentar contra a vida dela. O rapaz terá uma ideia genial e vai fingir a própria morte com Beatriz. Clarice, ao ficar sabendo do acidente de Beatriz, ela terá um surto e ficará fora de si. A notícia mexerá tanto com ela que, a partir daí, Clarice terá várias lembranças do seu passado. Já Beatriz e Basílio ganharão tempo saindo da mira de Juliano e Maristela. E com a ajuda de Basílio, Beatriz fará o seu retorno triunfal no programa de Alfredo Honório. A mocinha revelará ao vivo que é filha de Clarice e vai expor na frente de todos os podres de Juliano e Maristela. Clarice vai recuperar a memória. E ao saber que Juliano tentou se livrar de sua filha, ela dará o pior castigo a Juliano e Maristela. É então que mais um segredo será revelado na trama e uma pessoa acabará morrendo. Tudo isso acontecerá quando Maristela e Juliano descobrirem que Beatriz é filha de Clarice. Zélia, ambiciosa, juntará todas as provas de que Bia é neta de Dona Arlete e Beatriz é filha de Clarice. Zélia, sem escrúpulos, entregará Beatriz de bandeja aos vilões, em troca de ações da perfumaria carioca. Maristela e Juliano, ao ficarem sabendo que Beatriz é filha de Clarice, os dois vão ficar apavorados, com medo de serem desmascarados. Maristela, sem perder tempo, olha para Juliano e diz: "Olha aqui, Juliano, você trate de se livrar dessa Beatriz e do Basílio também, porque senão esses dois vão acabar jogando o nome da nossa família na lama." Juliano, receoso, dirá: "Não sei se é uma boa ideia, mamãe. Eu não vou conseguir olhar para Clarice depois de me livrar da filha dela." Maristela então ameaça: "Se você não fizer isso, Juliano, além de perder a Clarice, você vai preso. É isso que você quer?" Juliano, nervoso, diz: "Claro que não. Eu vou dar meu jeito." Juliano então chama um mecânico em sua casa e pede que o homem faça uma revisão no carro da família e corte o freio do carro, deixando o automóvel perigoso para uso. Basílio, ao chegar no trabalho, ele ainda escuta Juliano agradecendo ao mecânico pelo serviço. Basílio estranhará a conversa, mas ele nem imagina que está prestes a cair em uma grande armadilha. Juliano, ao ver Basílio, ele diz: "Ô Basílio, que bom que você chegou. Eu preciso que você vá agora buscar a Beatriz e leve ela nesse endereço que eu vou te dar." Basílio, sem entender, pergunta: "Mas eu digo o que para ela?" Juliano diz: "Fale para sua amiga que é um compromisso de última hora da perfumaria. Agora vá, Basílio." Basílio então vai até a pensão e, ao encontrar Beatriz, a moça diz: "O que você faz aqui, Basílio?" Basílio, ainda envergonhado com Beatriz, ele diz: "Ô Beatriz, eu tô só fazendo o meu trabalho. O Juliano mandou te buscar para te levar em um compromisso da perfumaria." Glorinha, que estará ali perto, dirá: "Que estranho, Beatriz. Na sua agenda não tem nenhum compromisso para hoje." Basílio então diz: "O Juliano disse que é um compromisso que surgiu de última hora." Beatriz, mesmo estranhando, acompanha Basílio. Enquanto isso, no hospital, Maristela avisa ao médico para manter Clarice sedada por mais um tempo. E Juliano, ao ficar a sós com Maristela, ele diz: "Mamãe, até quando a Clarice vai ficar desse jeito?" Maristela tranquiliza Juliano dizendo: "Se nosso plano der certo, Juliano, e a gente se livrar da tal Beatriz e do Basílio, a Clarice já pode voltar para casa, porque a gente está fora de perigo." Nesse momento, Clarice acorda e os dois nem se dão conta. Clarice então finge estar dormindo e, quando os dois vão embora, ela se questiona: "Meu Deus, será que eu ouvi direito? A Maristela e o Juliano querem se livrar da Beatriz? Mas por quê?
Será que é coisa da minha cabeça? Nesse momento, o médico entra no quarto e vê que Clarice estava acordada. Ele imediatamente dá novos remédios para a mãe de Beatriz. Clarice, no entanto, finge tomar os remédios e, ao ficar sozinha, ela começará a fazer um grande esforço para recuperar a memória. É quando ela terá lembranças com Beatriz, ainda pequena. Ela se lembrará do rosto da filha e, assustada, ela dirá: se minhas lembranças forem reais, minha filha não é a Bia. Trocaram a minha filha. Enquanto isso, Basílio leva Beatriz até o endereço que Juliano lhe deu. Mas no meio do caminho, o rapaz percebe que o carro foi sabotado. Basílio perderá o controle e acabará sofrendo um acidente com Beatriz. Basílio, no entanto, sairá ileso com Beatriz. E ao olhar para a moça, ele dirá: Beatriz, esse acidente foi criminoso. Isso foi coisa da Maristela e do Juliano. Beatriz, em choque, dirá: Basílio, como você tem tanta certeza? Basílio, espantado, diz: eu vi hoje pela manhã um homem saindo lá da mansão e eu ouvi o seu Juliano agradecendo o serviço. Beatriz, sem acreditar, fala: mas isso não quer dizer nada, Basílio. Basílio, no entanto, rebate: isso quer dizer tudo, Beatriz. O cara tava com as mãos sujas. Tava na cara que ele era um mecânico. O Juliano nunca resolveu essas coisas. Naquela casa, é o motorista que leva o carro para consertar. Beatriz, assustada, dirá: ele mandou sabotar o carro. Basílio, se aproximando do carro, ele confere e diz: os freios estão cortados, mas eu já sei o que fazer. Beatriz, abalada, pergunta: Basílio, o que você está pensando em fazer? Basílio, sorrindo, diz: eu vou fazer eles pensarem que nosso acidente foi fatal, Beatriz. E eu acho melhor a gente se esconder por um tempo para sair da mira deles. Beatriz concorda, dizendo: você tem razão, Basílio. Faça o que precisa ser feito e vamos nos esconder no orfanato da minha avó. Basílio então coloca seu plano em prática e ateia fogo no carro. Na sequência, ele foge com Beatriz do local do acidente. E mais tarde, a polícia informa a Maristela que o carro da família foi encontrado completamente destruído. Maristela e Juliano se olham e fingem estar surpresos. E Juliano, olhando para o policial, pergunta: o meu motorista e a Beatriz estavam no carro? Você tem notícia deles? O policial então diz: eu sinto muito, mas o estado em que o carro ficou, acredito que eles não sobreviveram. Maristela respira aliviada e, sozinha com Juliano, ela diz: pronto, Juliano, nos livramos de 2 problemas ao mesmo tempo. Juliano, aliviado, dirá: eu vou agora mesmo no hospital. Minha mulher vem para casa ainda hoje. Maristela então alerta: tá certo, desde que você fique de olho nela. Ela não pode ter mais nenhuma lembrança do passado, Juliano. Na sequência, Juliano chega com Clarice em casa. E quando Juliano vai no quarto, Clarice, ainda fragilizada, ela senta na sala para assistir o programa do Alfredo Honório. É quando o apresentador repassa a notícia da morte de Beatriz e Basílio. Clarice, em choque, pensa: isso foi coisa da Maristela e do Juliano. Eu não estava sonhando. Eu realmente ouvi eles falando no hospital que iam se livrar dos 2. Clarice começará a gritar desesperadamente. Juliano e Maristela, preocupados, vão até a sala e encontrarão Clarice fora de si. Clarice olha para Juliano e diz: cadê a Beatriz, Juliano? Cadê a Beatriz? Maristela e Juliano se olham apavorados e Maristela diz: Juliano, dê o remédio da sua esposa que ela está completamente fora de si. Clarice, com medo, ela manipula os 2 e finge tomar o remédio. É quando Maristela
pensando que Clarice está completamente apagada. Ela olha para Juliano e diz: "O que foi aquilo, Juliano? Será que ela lembrou que a Beatriz é a filha dela?" Juliano, preocupado, diz: "Não vamos nos precipitar, mamãe. A Clarice é muito frágil. Ela gostava da Beatriz. Acho que isso foi um surto, por saber da morte da roceira." Maristela, desconfiada, avisa: "Espero que seja isso mesmo, Juliano, porque caso contrário, a Clarice vai ser internada novamente. Eu não posso arriscar que ela recupere a memória." Na sequência, os dois saem e Clarice, surpresa, diz: "Então, a Beatriz é a minha filha. Esses pilantras tiraram a vida da minha estrelinha." Clarice ficará tão horrorizada com o que ouviu que começará a ter uma forte dor de cabeça. E em seguida, ela tem novas lembranças. Mas dessa vez, são lembranças da noite do seu acidente. Clarice, com sede de vingança, resmunga: "Eles vão me pagar. Eu vou me vingar pelo que eles fizeram com a minha filha." Clarice, decidida a desmascarar Maristela e Juliano, ela entra escondida no quarto de Maristela. E ao revistar o quarto da vilã, ela encontra um baú escondido. E ao abrir, ela fica horrorizada e pensa consigo mesma: "Com isso aqui, eu acabo com aquela cobra. E o Juliano vai junto com ela." Clarice pega algo no baú e, cuidadosamente, ela volta para o seu quarto e esconde. No dia seguinte, Alfredo Honório avisa no seu programa que vai promover um desfile de moda, com o patrocínio da Perfumaria Carioca. E Beatriz, ao ficar sabendo, ela olha para Basílio e diz: "Basílio, essa é a minha chance de voltar para o Rio. Eu vou me inscrever agora e participar desse concurso usando o nome da Glorinha." Basílio não gosta da ideia e diz: "Beatriz, é muito arriscado. Você vai se expor na TV. Aquela família vai estar presente no programa." Beatriz, discordando, diz: "Basílio, esse é o intuito. Eu vou aproveitar esse concurso para conseguir ver a minha mãe e contar para ela quem eu sou, porque o Juliano nunca vai permitir que eu me aproxime dela novamente. Além disso, eu vou expor para todo mundo o que a Maristela e o Juliano fez com a gente." Beatriz, se aproximando de Basílio, ela conta todo o seu plano e diz: "Eu só preciso de uma máscara para desfilar e criar um mistério na hora. E só depois eu revelo a minha identidade." No dia seguinte, Juliano se prepara para ir ao programa do Alfredo Honório. E Clarice, fingindo que está bem, ela convence Juliano a levá-la. Juliano concordará. E Clarice então pega nas suas coisas uma carta e esconde na sua bolsa. Em seguida, ela fala consigo mesma: "É hoje que eu vou desmascarar esses dois pilantras." Mais tarde, o programa de Alfredo começa. E quando o apresentador dá início ao desfile de moda da tecelagem tropical, ele chama o nome de algumas moças. E Beatriz é a única que desfila mascarada. E para surpresa da moça, ela ganhará o concurso. Alfredo então dará um momento de fala para a ganhadora. E Beatriz revelará sua identidade, deixando todos surpresos. Beatriz, se aproximando de Clarice, ela revela ser sua filha. Bia, em choque, perde o controle e, diante das câmeras, ela começa a humilhar Beatriz, dizendo: "Era só o que me faltava, essa roceira voltar do mundo dos mortos para roubar minha mãe também. Já não basta o Beto? Ou sua coisinha?" Beatriz retrucará dizendo: "Eu não sei quem é sua mãe, Bia, mas uma coisa eu tenho certeza, a Clarice que não é." Clarice, emocionada, olha para Beatriz e diz: "Eu já descobri tudo, Beatriz. Você é a minha estrelinha."
Juliano e Maristela se olham apavorados com a situação fora de controle. E Juliano repreende Clarice dizendo: Meu amor, você tá fazendo confusão devido aos seus remédios. E essa Beatriz tá se aproveitando de você. Vamos embora, Clarice. Clarice, com ódio, rebate: Cala essa boca, Juliano. A situação será um vexame. E Clarice olha para Alfredo e diz: Eu quero aproveitar seu programa para fazer uma denúncia. Eu realmente sou a mãe da Beatriz e só descobri há pouco tempo, depois de ouvir uma conversa da minha sogra e do meu esposo. Para quem não sabe, eu sofri um acidente há 16 anos atrás, onde perdi a memória, o que foi muito conveniente para você, não é mesmo, Juliano? Maristela, desesperada, grita, mandando que Alfredo chame os comerciais. Mas Beatriz impede e Clarice continua sua denúncia dizendo: Eu vi o Juliano se livrando da mãe da Bia na noite do meu acidente, mas quando eu estava indo para a delegacia, eu fui atropelada. Desde então, o Juliano e a Maristela me encheram de remédios para evitar que eu recuperasse a memória. Todos na plateia ficam horrorizados e começarão a vaiar Maristela e Juliano. Juliano, desesperado, olha para Alfredo e manda: Chama os comerciais agora, Alfredo. Sérgio, no entanto, retruca: Alfredo, a audiência está batendo recorde. Não vai ter comerciais coisa nenhuma. Maristela, no entanto, encara Clarice e diz: Você não tem provas de nada do que você acusou aqui. Eu vou acabar com você, Clarice. Clarice, encarando Maristela, ela tira da sua bolsa uma carta e diz: Será que não tenho provas mesmo, Maristela? Maristela, assustada, pergunta: O que essa carta faz com você, sua infeliz? Clarice, sorrindo, diz: Você se livrou do seu marido, Maristela, e nessa carta tem todos os detalhes do seu crime. Maristela grita: Cala essa boca! Clarice, com ódio, fala: Nem teu marido te aguentou. Ele ia se separar de você porque descobriu que o Juliano não era filho dele. Nesse momento, Basílio chega no estúdio de Alfredo, acompanhado da polícia. E Beatriz, surpresa, pergunta: O que significa isso, Basílio? O rapaz então solta: Eu resolvi entregar para a polícia as provas que eu tinha do Juliano e da Maristela. São vários crimes, Beatriz. Beatriz e Clarice se olham aliviadas. E Maristela e Juliano recebem voz de prisão ao vivo no programa do Alfredo. Clarice tomará posse de toda a fortuna dos Alencar e deixará Juliano e Maristela apodrecendo atrás das grades. Juliano e Maristela serão alertados por Zélia que Beatriz é a filha de Clarice. A partir daí, Maristela deixará até Juliano assustado ao planejar tirar Beatriz do seu caminho. A vilã, ao perceber que Basílio também é cúmplice de Beatriz, ela armará para se livrar dos dois. Mas Basílio percebe a má intenção de Maristela e, esperto, Basílio finge um falso acidente, fazendo todos acreditarem que ele e Beatriz morreram. E Beatriz ganhará tempo na casa da sua avó, juntando provas contra os vilões. Maristela e Juliano comemoram o sucesso do plano, mas o que eles nem imaginam é que a notícia da falsa morte de Beatriz vai atrair para a cidade mais uma pessoa do passado de Clarice. Beto receberá uma ligação misteriosa e, ao saber que se trata de Antônio, o pai de Beatriz, o rapaz ficará em choque. O homem aparecerá vivo e com sede de vingança. Antônio retornará para o Rio de Janeiro milionário e será o pior pesadelo de Juliano.
Beatriz, ao saber que seu pai está vivo, a mocinha se aliará com ele e os dois vão aparecer em um evento muito importante, desmascarando todos os podres da família Alencar. Clarice recuperará a memória e algo surpreendente acontecerá e uma pessoa acabará morrendo. Tudo acontecerá quando Beto contar para Beatriz que Clarice sofreu um acidente e perdeu a memória. Beatriz ligará todos os pontos e chegará à conclusão que Clarice nunca a abandonou e é tão vítima quanto ela. No entanto, Juliano e Maristela serão chantageados por Zélia. A megera jogará na cara dos vilões, que descobriu todo o segredo em torno da Clarice e da Beatriz. Juliano e Maristela ficarão apavorados. E Maristela fará uma proposta a Zélia e compra o silêncio da golpista com ações da perfumaria carioca. Zélia, ambiciosa, se vende e, de quebra, ainda entrega a verdadeira identidade de Beatriz. Zélia vai revelar a Juliano e Maristela que Beatriz é a filha de Clarice e que ela não está ali à toa. Maristela, se sentindo ameaçada, ao ficar sozinha com Juliano, ela diz: Juliano, eu preciso me livrar dessa Beatriz, ou então o nome da nossa família vai pra lama, e isso eu não admito. Juliano, surpreso, diz: A senhora não acha que tá indo longe demais não, mamãe? Não tem outra alternativa de se livrar dessa moça? Maristela discorda na mesma hora e diz: Não, Juliano, não tem outro jeito. A gente tem que se livrar dessa moça. A Clarice já se afeiçoou a ela sem nem saber que são mãe e filha. Isso é um perigo. Essa moça não é boba. Ela se aproximou da gente de propósito. Juliano fica pensativo e Maristela diz: Eu já sei exatamente o que fazer, mas antes eu preciso ter certeza se o Basílio sabe desse segredo. Maristela então chama Basílio e pergunta: Ô Basílio, você nunca me contou como você e a Beatriz se conheceram? Basílio imediatamente diz: A gente cresceu junto, madame. Maristela, encarando o motorista, ela diz: No orfanato, não é mesmo? Você conhece os pais da Beatriz, Basílio? Basílio logo estranha a pergunta e, desconfiado, responde: Não, eu não conheço não. Maristela dispensa Basílio e diz: Tá certo, Basílio. Era só isso mesmo, pode ir. E quando Basílio se retira, Maristela e Juliano se olham. E Maristela diz: Esse pilantra tá mentindo. Ele sabe demais, Juliano. Ele também vai no pacote junto com a roceira. Juliano ficará pensativo. E fora da casa, Basílio pensa consigo mesmo: A madame não me fez essas perguntas à toa. Acho que ela descobriu o segredo da Beatriz. Basílio, ardiloso, decide vigiar cada passo de Maristela. E ao perceber que a vilã está armando para ele Beatriz, Basílio será mais esperto e armará um plano minucioso para enganar Juliano e Maristela. Já no dia seguinte, Maristela, olhando para Juliano, diz: Pronto, Juliano, eu já cuidei de tudo. Eu só preciso que o Basílio entre naquele carro com a tal Beatriz. Juliano, nervoso, diz: A senhora tem certeza do que está fazendo, mamãe? Maristela retruca: Que decepção, Juliano. Deixe de ser frouxo. Na sequência, Maristela chamará Basílio e dirá: Ô Basílio, passe agora na pensão e leve a Beatriz nesse endereço que eu vou te dar. Avise a sua amiga que é um compromisso de última hora da perfumaria. Basílio imediatamente concorda e sai. Maristela, nesse momento, olha para Juliano e diz: Tá vendo, Juliano? Vai ser muito simples. Em seguida, Basílio chega na pensão de Yolanda e encontra Beatriz. A moça se mostra ainda magoada com o rapaz. E Basílio, envergonhado, diz: Beatriz, eu tô aqui a pedido da Maristela.
eu preciso te levar em um compromisso de última hora da perfumaria. Glorinha, estranhando, diz: então eu acompanho você, Beatriz. Basílio logo retruca: eu não sou táxi, Glorinha. Eu vim buscar apenas a Beatriz. Beatriz, impaciente, diz: tá certo, Basílio. Eu vou com você. Depois a gente se encontra, Glorinha. E quando Beatriz entra no carro, Basílio, discretamente, entregará um bilhete a Glorinha. E logo ele sai às pressas. Glorinha, ao ler o bilhete de Basílio, ela pensa: o que esse pilantra quis me avisar com esse bilhete? Glorinha ficará aflita. E momentos depois, Beatriz olha para Basílio e pergunta: que lugar esquisito é esse que você tá me levando, Basílio? O rapaz então responde: Beatriz, eu preciso que você confie em mim. Eu nunca faria mal para você. Você sabe disso. Na sequência, Beatriz, nervosa, pergunta: por que você tá me dizendo isso, Basílio? Na sequência, um carro começará a seguir os dois em alta velocidade. E Beatriz se apavora ao perceber. É quando Basílio despista o carro e, em determinado ponto, ele desce com Beatriz às pressas do veículo e deixa o carro cair de um penhasco propositalmente. Beatriz, assustada, pergunta a Basílio o que foi aquilo. E Basílio responde: eu tô salvando nossa vida, Beatriz. Os dois, escondidos, vê quando Maristela desce do carro que estava seguindo eles. Beatriz ficará em choque quando vê a vilã pagando um bom dinheiro ao motorista do carro. Beatriz, olhando para Basílio, diz: Basílio, é o que eu tô pensando? Basílio diz: é sim, Beatriz. A Maristela já sabe quem é você e, por algum motivo muito forte, ela não quer que a Clarice saiba que você é filha dela. Beatriz ficará abalada e Basílio vai com a moça pro orfanato. E Dona Carmen, ao saber de tudo, esconde os dois por segurança. Mais tarde, a notícia do acidente se espalha e Maristela comemora com Juliano, dizendo: deu certo, Juliano. O serviço saiu melhor que a encomenda. Juliano pergunta: como assim, mamãe? Maristela, se sentindo vitoriosa, diz: o Basílio ficou nervoso quando viu que estava sendo seguido e o carro caiu de um penhasco e pegou fogo. Ou seja, não ficou nem vestígios daqueles dois. Juliano fica abalado e diz: agora eu vou me sentir ainda mais culpado quando olhar para Clarice. Desde que ela me conheceu, eu só arruinei com a vida dela. Já Maristela, sem remorso, rebate: deixe de ser besta, Juliano. A Clarice tem que lhe agradecer de joelhos por você ter tirado ela da pobreza que ela vivia. Isso sim. Agora ela é uma dama da alta sociedade. Juliano concorda. Quer saber, mamãe? A senhora tem razão. Nesse momento, um policial entra na casa e Maristela, fingindo surpresa, pergunta o que houve. O policial então informa que o carro da família foi identificado em um acidente. Maristela, dissimulada, finge estar abalada e diz: que lástima! O meu motorista e a Beatriz estavam naquele carro? Saíram hoje daqui. Eu emprestei o carro para a moça visitar a família dela em Petrópolis. Juliano fingirá também estar surpreso e diz: eles estão em qual hospital? O policial, no entanto, responde: infelizmente, o carro foi consumido pelo fogo. É impossível alguém ter sobrevivido. Maristela, ao ficar sozinha com Juliano, comemora a notícia. E na sequência, Alfredo Honório repassa a notícia que a garota propaganda da perfumaria carioca morreu em um trágico acidente. Beto ficará desesperado e vai à procura de Glorinha, sem acreditar no que aconteceu. Glorinha, no entanto, dirá: Beto, quando o Basílio saiu com a Beatriz hoje, ele me deu esse bilhete. Na hora, não fez sentido nenhum, mas agora...
Beto, curioso, pergunta: O que foi que aquele infeliz disse, Glorinha? Glorinha responde: No bilhete, Beto, dizia apenas assim: Aconteça o que for, eu e a Beatriz vamos estar em Petrópolis. Eu fiquei sem entender nada. Pensei que fosse uma provocação dele. Beto, esperançoso, diz: Glorinha, eu preciso tirar isso a limpo. Eu me recuso a acreditar no que houve. Glorinha concorda: Você tem razão, Beto. Eu vou com você para Petrópolis. Só preciso arrumar minhas coisas. Na sequência, os dois chegam no orfanato e Beto e Glorinha respiram aliviados ao reencontrarem Beatriz. Beto, ao olhar para Basílio, questiona: O que foi que você fez, Basílio? Beatriz interrompe Basílio e responde: Beto, o Basílio salvou a minha vida. A Maristela e o Juliano descobriram que eu sou filha da Clarice e armaram para se livrar de mim. Beto fica horrorizado e diz: Mas por que eles fariam isso, Beatriz? Glorinha, pensativa, diz: Pelo visto, eles estão por trás do sumiço da sua mãe por todos esses anos, amiga. Porque essa atitude deles só mostra que eles não querem que a Clarice saiba que tem uma filha. Beatriz, aflita, desabafa: O pior é que eu tô preocupada com a minha mãe. Eu tenho medo do que ela possa estar passando com aqueles dois. Basílio então solta: Eu tenho uma suspeita, sabe? E agora faz muito sentido. Dona Carmen, curiosa, diz: Pois fale, meu filho. Qualquer detalhe ajuda. Basílio então diz: A dona Clarice vivia à base de remédio e sempre tinha dores de cabeça muito forte. A Maristela já demonstrou que não quer que ela tenha contato com o passado. E se ela e o Juliano controlam a Clarice com esses remédios? Beatriz, nervosa, diz: Eu preciso tirar minha mãe daquele hospital, mas ainda não sei como. Beto, furioso, diz: Eu vou voltar pro Rio, Beatriz, e não vou parar enquanto não descobrir cada podre daquela família. Dona Carmen, preocupada, aconselha Beto dizendo: Tome cuidado, meu filho. Essa gente é perigosa. Glorinha tranquiliza Dona Carmen e avisa: Bom, eu vou voltar com o Beto pro Rio para não levantar suspeitas. Mas logo eu volto com notícias, Beatriz. Mais tarde, Beto e Glorinha retornam para o Rio e no dia seguinte, a campainha da casa de Beto toca e um homem misterioso pede a Verinha para falar com o rapaz. Beto, mesmo estranhando, aceita conversar em particular com o homem. É quando ele se apresenta dizendo: Beto, eu sou o Antônio Toledo, o pai da Beatriz. Beto ficará paralisado e diz: Isso é impossível, pois o pai da Beatriz morreu. Antônio retruca: Eu tô bem vivo, rapaz, e voltei para vingar a morte da minha filha. Beto ficará pensativo e Antônio dirá: Já faz um tempo, Beto, que eu observava minha filha de longe, criando coragem de me apresentar para ela e contar minha história e o porquê eu sumi por tantos anos. Mas agora é tarde. Antônio começará a chorar desesperadamente. E Beto dirá: A sua filha tá viva. A Beatriz foi vítima da Maristela e do Juliano. Os dois tentaram se livrar dela, mas, graças a Deus, ela tá bem. Antônio respira aliviado. E Beto diz: Mas quem não tá nada bem é a Clarice, nas mãos dessa gente. E agora que ela tá no hospital, não deixam nem ela receber visitas. Fiquei sabendo que ela está sendo sedada direto. Antônio, furioso, diz: Não seja por isso, Beto. Eu voltei. O casamento dela com o patife do Juliano não vale de nada. Eu quem respondo pela Clarice agora, no estado que ela tá. Nesse momento, Beto abrirá um sorriso e dirá: Seu Antônio, o senhor acabou de me dar uma ideia genial. Beto se aproxima de Antônio e conta todo o seu plano. E Antônio, confiante, diz: Pode deixar, meu filho, que no que depender de mim,
Eu vou ferrar com aqueles 2 pilantras. Beto então faz uma ligação para Beatriz e diz: Beatriz, você precisa voltar para o Rio agora. Não precisa mais se esconder. Confia em mim. Quando você chegar, vai direto para o hospital. Beatriz fica receosa e Basílio, olhando para a moça, ele diz: Beatriz, eu vou com você e vou levar essa pasta. Beatriz, curiosa, pergunta: Que pasta é essa, Basílio? E Basílio responde: São documentos e provas contra a Maristela e o Juliano. Eu estava esperando o melhor momento para usar isso contra eles. E pelo visto, vai ser agora. Na sequência, Beto encontra Beatriz no hospital. E a moça receosa diz: E então, Beto, confesso que estou com medo. Beto conforta Beatriz e diz: A gente vai entrar no quarto da sua mãe agora. Confia em mim, meu amor. Beto entrará de uma vez no quarto de Clarice e flagrará Maristela e Juliano no quarto. Os vilões tomarão o maior susto da vida ao ver Beatriz viva. E Clarice, emocionada, diz: Beatriz, você tá viva! A Maristela acabou de me falar do seu acidente. Beto retruca: Percebe-se, inclusive já estava te empurrando remédios. Juliano, receoso, diz: O que você está insinuando, rapaz? Aliás, é melhor os 2 voltarem outro dia. A Clarice só está recebendo visita da família. Beatriz rebaterá dizendo: Por isso mesmo estou aqui. Eu sou a filha da Clarice e tenho o direito de estar do lado da minha mãe. Bia chegará bem na hora e ficará em choque ao ouvir Beatriz. A mimada então humilhará a rival dizendo: Você não se enxerga, coisinha? Imagina querer ser filha da minha mãe. Já me roubou o namorado e agora quer roubar a minha mãe também. Sua roceira. Beatriz, sem se intimidar, diz: Ô Bia, se eu fosse você, procurava saber com seu pai quem é a sua mãe, porque a Clarice não é. Maristela, nervosa, esbravejará: Mentirosa! Eu vou chamar a polícia para você, se você não sair desse quarto agora. Clarice então grita: Não ouse fazer isso, Maristela. Clarice, emocionada, olha para Beatriz e diz: Eu acredito em você, Beatriz. Eu sempre tive uma ligação tão forte com você. Agora eu entendo. Juliano, com ódio, diz: Eu vou chamar um médico para te dar um calmante bem forte, Clarice. Porque você não tá falando coisa com coisa, meu amor. Clarice, no entanto, retruca: Por que você tem tanto medo que eu lembre do meu passado, Juliano? Maristela então diz: Clarice, você não tá podendo decidir nada. O Juliano, como seu marido, é responsável por você. Você vai ser medicada sim. Beto, sorrindo, diz: Não mais, Maristela. O Juliano era responsável pela Clarice. Mas agora, Juliano, nervoso, pergunta: O que foi que você disse, seu frangote? Beto repete: O que eu quis dizer, Juliano, é que o Antônio tá vivo. E seu casamento com a Clarice não vale de nada. Até porque os documentos que você usou para casar com ela são falsos. Nesse momento, Bia começará a passar mal. E Maristela resmunga: Isso só pode ser um pesadelo. É quando Antônio aparece no quarto acompanhado da polícia. E Clarice, ao olhar para o homem, ela o chamará pelo seu nome espontaneamente. E Beatriz, emocionada, pergunta: Pai, é você? Juliano, ao ver a cena, ficará desesperado ao ver Clarice lembrando do seu primeiro marido. O vilão, fora de si, grita: Fora daqui, seus arruaceiros! A Clarice é minha esposa, tá ouvindo? Antônio, cheio de ódio, retrucará: Prendam esse farsante, agora! Basílio, de longe, observa Maristela e diz: Feliz em me ver, madame? Maristela, com medo, diz:
O que significa isso, Basílio? O delegado então fala. Dona Maristela Alencar e Juliano Alencar, vocês estão presos. Maristela, desesperada, alerta. Vocês não ousem tocar em mim. Basílio, sorrindo, avisa. A madame vai ter muito que explicar para a polícia sobre o dossiê que eu fiz da senhora e do seu Juliano. Maristela e Juliano são presos e Beatriz, com a ajuda de Antônio, ajuda Clarice a recuperar a memória. Enquanto isso, Bia é internada em estado grave após toda a confusão. E Zélia, arrependida, contará para a jovem toda a verdade sobre a sua mãe e Dona Arlete. Agora, me contem aqui o que vocês acharam da vingança de Beatriz e Antônio. Deixe nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da novela Garota do Momento.